Existe um velho hábito cultural. Aquela regra não escrita que meio que permeia a nossa sociedade há gerações, sabe? Aquela ideia de não se meter na vida alheia. Exato. É aquele instinto quase automático da gente, tipo, de fechar a janela quando começa uma gritaria no andar de cima. Ou o famoso ditado de que em briga de marido e mulher, Não se mete a colher. não se mete a colher, né? Só que esse distanciamento acabou se estendendo de um jeito perigoso porque acontece do outro lado do muro, na casa do vizinho, mas envolvendo os mais vulneráveis. O buraco é bem mais embaixo quando envolve os menores. Com certeza. Porque quando o assunto são os segredos e o tratamento dado a crianças e adolescentes, existe uma linha que não é só fina, ela é praticamente invisível entre o respeito à privacidade de uma família e a cumplicidade silenciosa num crime gravíssimo. Perfeito. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa investigação de hoje. O nosso grande objetivo neste mergulho profundo é entender uma vez por todas como o Brasil trata a obrigatoriedade da denúncia de violência infantil. Uma pauta pesada, mas extremamente necessária. Muito. Nós vamos explorar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, e as mudanças mais recentes na legislação para responder aquelas perguntas que deixam muita gente de cabelo em pé. Quem, de fato, tem o dever de denunciar? O que acontece no bolso e na ficha criminal de quem escolhe fechar os olhos? E a grande polêmica que sempre surge, né? Será que existe algum santuário, alguma exceção religiosa para esse dever? Já adianto que as respostas costumam chocar muita gente. Certo, vamos desempacotar isso, porque para a gente começar a entender essa teia complexa de responsabilidades, precisamos olhar para a base de tudo. Como a nossa lei enxerga a proteção dos mais jovens hoje, comparado com o que era no passado? O que é fascinante aqui é justamente a mudança radical de paradigma que o nosso sistema legal estabeleceu nas últimas décadas. A base de toda essa engrenagem é um conceito chamado de princípio da proteção integral. Proteção integral, tá. Isso. Porque antes existia uma visão muito patrimonialista da coisa. A criança era vista quase como uma propriedade dos pais. Sabe aquele discurso de tipo, o filho é meu, eu crio como eu quiser, eu bato se eu quiser? Nossa, sim, era super comum ouvir isso. Pois é. Hoje o cenário é completamente outro. A Constituição e o ECA cravam que a criança e o adolescente têm prioridade absoluta. E o grande pulo do gato dessa legislação é que ela tira o peso exclusivo das costas da mãe ou do pai. A lei diz com todas as letras que a responsabilidade pela proteção é dividida, de forma totalmente solidária, entre a família, a sociedade em geral, a comunidade local e o poder público. É uma quebra de visão gigantesca, né? Quer dizer que, se uma criança mora no meu bairro, respira o mesmo ar que a minha comunidade, a segurança dela passa a ser um problema meu também. Um dever legal, na verdade. Não tem mais espaço para aquela desculpa de que o filho é do vizinho ou então o problema é dele. Se o bem-estar daquela criança está em risco, quem está ao redor é convocado pela lei a agir. E isso nos leva a um detalhe operacional da lei que muda o jogo completamente. Muita gente trava na hora de denunciar pensando assim: eu não tenho provas materiais. Aham. Eu não vi a agressão acontecer de fato. É só uma intuição forte ou um barulho estranho. Então eu vou ficar na minha. E é aí que mora o perigo do silêncio. Porque a regra é cristalina sobre isso, pelo que a gente viu nos documentos. O dever de comunicar às autoridades surge não apenas quando há uma confirmação absoluta, mas quando existe uma mera suspeita. Exatamente. A mera suspeita já aciona a obrigação. A força jurídica da palavra suspeita é impressionante. Para quem nos acompanha, isso é um verdadeiro divisor de águas. Ninguém precisa bancar um investigador particular, sabe? Ninguém tem que recolher provas contundentes, tirar fotos escondidas ou gravar áudios pela parede para poder agir. Nem deveria tentar fazer isso. O simples fato de desconfiar, com base em indícios razoáveis de que algo muito errado está acontecendo, já aciona o gatilho da obrigação legal de reportar. A lógica do legislador ao criar essa regra foi pura sobrevivência. Se a lei exigisse uma prova concreta, o vizinho ia ficar esperando semanas para ter certeza absoluta.
E essa espera, infelizmente, muitas vezes custa a vida da vítima. Com certeza. O Estado prefere 1000 vezes investigar um alarme falso, movido por uma preocupação genuína de quem denunciou, do que chegar tarde demais a uma cena de violência. E vale muito a pena a gente detalhar o que configura essa violência. Porque não estamos falando só daquelas agressões físicas evidentes, sabe? Aquelas que deixam marcas roxas. A lista do que deve ser reportado é super ampla. Vai muito além do tapa ou da agressão clássica? Muito além. A obrigação abrange suspeitas de castigo físico de qualquer natureza, tratamentos cruéis ou degradantes que humilhem a criança e maus tratos psicológicos também. Isso é super importante de pontuar. Sabe aquela criança que é constantemente aterrorizada com ameaças dentro de casa, que vive num ambiente de terror psicológico? Isso é violência reportável. Temos também a negligência severa. O abandono. Sim. Imagina uma criança pequena que é deixada sozinha, trancada em casa o dia inteiro, em condições insalubres, sem alimentação adequada. Qualquer tipo de exploração, abuso sexual e o abandono entram direto nessa lista vermelha. Tudo isso torna a proteção da dignidade infantil um dever contínuo. Então, aquela pessoa que está passando na rua e vê uma situação suspeita, o padeiro da esquina que nota um comportamento estranho, o porteiro do prédio. Para a lei, a vigilância constante não é um ato de heroísmo voluntário digno de medalha. É obrigação básica de todo cidadão. Perfeito. É o artigo 13 e o 18 do ECA cobrando a conta da sociedade. Não é opcional. Tem à mente um grupo muito específico. Se para nós, cidadãos comuns, a regra já é tão rígida, como fica a situação de quem acorda todos os dias e vai trabalhar exclusivamente com o cuidado e a educação de menores? Estou falando daquela linha de frente diária. Aí o cenário muda de figura, e o peso da lei desce com uma força avassaladora. Para os profissionais da área, o nível de exigência é outro. Está descrito lá no artigo 245 do ECA. Os professores, médicos... Isso. Estamos falando de médicos, enfermeiros, professores do ensino infantil ao médio, diretores de escolas, responsáveis por creches. Se um profissional desses, que tem a criança sob sua responsabilidade e sob seu olhar técnico ali todos os dias, nota uma mudança drástica de comportamento, um machucado mal explicado, ou até ouve um relato da própria criança e decide não comunicar às autoridades, ele comete uma infração gravíssima. E a punição bate onde dói mais, no bolso e na carreira. E não é uma multinha qualquer de trânsito, né? A legislação estabelece sanções pesadas que variam de 3 a 20 salários de referência. Para a grande maioria dos professores e educadores do nosso país, que muitas vezes já lutam com salários bem apertados, receber uma multa que pode chegar a dezenas de milhares de reais é a ruína financeira absoluta. É o fim da linha profissional. É a destruição de uma vida. E se a pessoa for pega cobertando ou se omitindo pela segunda vez, se ela for reincidente, essa multa simplesmente dobra. O recado é claro. Fechar os olhos no ambiente de trabalho quando se trata de menores tem um custo financeiro imperdoável. O objetivo da punição severa é exatamente inibir aquela cultura terrível do não quero causar problemas para a escola. Sim. Ou eu não quero perder esse paciente no meu consultório. Nossa, sim. E o cerco vem apertando. A legislação não parou no tempo. As mudanças mais recentes, especialmente leis que ganharam repercussão nacional após casos trágicos, mudaram a rota da denúncia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente viu nos documentos leis como a 13.431 e a Lei Henri Borel, de 2022. Exato. Antes, a recomendação clássica era só chamar o conselho tutelar. Hoje, a lei exige urgência máxima. Ela cria atalhos oficiais determinando que casos graves ou flagrantes sejam comunicados imediatamente à autoridade policial ou ao Ministério Público. A rede de proteção foi ampliada e acelerada. E além de punir quem não denuncia, a lei também passou a exigir que esses espaços se preparem ativamente para identificar o problema. Existe uma obrigatoriedade de capacitação. Estabelecimentos de ensino público e privado, postos de saúde, complexos esportivos, escolinhas de futebol, espaços de lazer infantil. Sim, o artigo 70B do ECA.
Isso. Todos esses lugares precisam ter equipes treinadas para pescar os sinais. Fazendo uma analogia aqui, para quem está escutando, é como se o Estado tivesse transformado uma simples escola de natação ou um centro cultural de bairro em verdadeiros radares de proteção espalhados pela cidade. Eles deixam de ser só um lugar onde a criança aprende a nadar ou a pintar e passam a ser sensores governamentais para detectar anomalias no bem-estar dela. Essa analogia do radar ilustra perfeitamente o cenário. A intenção é blindar a criança com uma rede de adultos treinados para ler as entrelinhas. Uma criança pequena raramente vai chegar para um professor e elaborar verbalmente que está sofrendo violência psicológica em casa. Mas ela vai demonstrar isso. Através do comportamento. Sempre. Ela vai fazer um desenho perturbador na aula de artes. Vai ter um reflexo de pânico quando alguém levanta a mão perto dela na aula de esportes. Vai regredir no desenvolvimento escolar de uma semana para outra. Esses radares humanos são essenciais porque dão voz a quem ainda não tem vocabulário para pedir o socorro. Incrível. Mas isso nos leva diretamente para o grande elefante na sala que a gente precisa encarar de frente. Já falamos de escolas, hospitais, clubes, mas e as igrejas? Essa é a parte mais polêmica. Historicamente, a gente sabe que espaços religiosos, sejam de qual matriz forem, muitas vezes operam como universos paralelos. Eles têm suas próprias regras internas, tradições milenares e hierarquias rígidas, dogmas. Seja num salão paroquial gigante, numa escola bíblica de domingo de bairro, em acampamentos de jovens no interior ou em centros espíritas. A pergunta que não quer calar na nossa audiência é: perante o Estado brasileiro, existe alguma isenção divina, alguma blindagem jurídica por motivo de crença que isente líderes religiosos de relatar suspeitas de abuso? A resposta legal para essa pergunta é dura e categórica. Não. Nenhuma exceção. O texto da lei se refere a qualquer pessoa, no dever de comunicar, e enfatiza que a violência pode ocorrer em local público ou privado. Isso varre completamente qualquer possibilidade de imunidade religiosa. É geral. Totalmente. O dever de agir engloba pastores, padres, sacerdotes, guias espirituais, líderes de jovens e até aquele voluntário que vai uma vez por semana ajudar no coral infantil. Se qualquer um deles dentro das paredes do templo ou fora dele souber ou tiver uma suspeita fundamentada de que um menor está sofrendo violência, a obrigação de ligar para as autoridades é exatamente a mesma que recai sobre o médico no hospital. O Estado não reconhece o altar como escudo para crimes contra menores. O que nos joga de cabeça num dos conflitos mais fascinantes e complexos do nosso sistema. Porque, de um lado, temos o peso absoluto da lei secular, ordenando a proteção, mas do outro, encravado na cultura de várias religiões, existe a figura sagrada do segredo de confissão, aquele momento íntimo onde o fiel desabafa seus pecados ou traumas mais profundos com o líder espiritual, sob a promessa divina de que aquilo nunca sairá dali. Isso levanta uma questão importante, que inclusive já gerou debates calorentíssimos nos tribunais e no Conselho Nacional de Justiça. Imagine o peso filosófico e moral para um sacerdote. Porém, a interpretação consolidada pelo sistema de justiça brasileiro, incluindo decisões das cortes superiores, não deixa margem para dúvidas. Quando a balança da justiça pesa, de um lado, o milenar sigilo confessional e, do outro, o risco à vida e à integridade de uma criança, o sigilo perde. O sigilo perde. A segurança da criança sempre vence. A segurança da criança é o valor supremo do ordenamento jurídico. Portanto, se um líder religioso escuta numa confissão confidencial que um abuso está acontecendo, ele tem a obrigação legal de quebrar esse sigilo e procurar a polícia ou o Ministério Público. Para o Estado, impedir que uma nova agressão aconteça amanhã é infinitamente mais importante do que proteger a confidencialidade de um dogma religioso. É o Estado desenhando uma linha no chão e dizendo que até aqui a liberdade religiosa é intocável, mas a partir do momento em que uma criança sangra, física ou emocionalmente, as regras da lei assumem o comando. E o mais interessante é observar o efeito dominó que essa postura rigorosa está causando no mundo real. Se conectarmos isso a um cenário maior, a gente vê denominações inteiras mudando a forma de agir. Sim, para não caírem nas garras da lei por omissão,
Muitas denominações estão passando por reformas internas drásticas, quase que preventivamente. Tem até uma lei nova de 2024, a 14.811, que exige antecedentes criminais em instituições com verbas públicas ou ambientes educacionais. É uma revolução silenciosa. As instituições religiosas perceberam que a omissão hoje pode destruir não apenas a reputação da congregação, mas levar seus líderes para a cadeia ou à falência por processos indenizatórios milionários. Ninguém quer pagar essa conta. Ninguém. Então estamos vendo um movimento massivo de criação de protocolos rígidos, políticas conhecidas como Igreja Segura. Como você mencionou, passou a ser exigida a apresentação de certidões de antecedentes criminais para voluntários e funcionários que lidam com crianças nesses ambientes. O que já é um filtro enorme. Com certeza. Muitas congregações instituíram regras de que nenhum adulto pode ficar sozinho com uma criança numa sala sem janelas de vidro na porta ou sem a presença de um segundo adulto não aparentado. Tudo para evitar a oportunidade do crime e a responsabilização da igreja por omissão. Então, o que tudo isso significa na prática para quem nos acompanha agora? A gente já mapeou a teoria, mas o conhecimento sem ação não muda o mundo. Vamos imaginar que alguém da nossa audiência escute algo perturbador vindo da casa ao lado hoje à noite, ou que um tio repare em hematomas no sobrinho durante o almoço de domingo. Diante do dever incontestável de agir, qual é o mapa exato da denúncia? Onde essa pessoa deve bater? O mapa da denúncia foi desenhado para remover qualquer barreira ou desculpa. O caminho mais estruturado e focado na infância é o Conselho Tutelar do seu município. Eles são o órgão de choque criado especificamente para averiguar violações de direitos de crianças e adolescentes. Eles têm o poder de bater na porta, verificar a situação e acionar a rede de saúde ou polícia se necessário. Mas a gente entende que no mundo real, o medo de retaliação paralisa as pessoas. Aquele pensamento de, poxa, se eu denunciar meu vizinho, ele vai saber que fui eu e vai vir atrás da minha família. Esse medo é muito real e muito compreensível. E é exatamente para derrubar essa barreira do medo que a principal ferramenta de mobilização nacional foi criada, o Disque 100. O Disque 100 é um número gratuito que funciona a qualquer hora do dia ou da noite e o mais crucial de tudo é que ele garante anonimato absoluto. O anonimato muda tudo. Muda. O denunciante não precisa se identificar de jeito nenhum e, se quiser deixar um nome, ele é guardado sob sigilo absoluto. Isso tira o alvo das costas de quem denuncia e coloca os holofotes do Estado em cima do possível agressor. Sem falar que em casos de emergência extrema, onde a violência está acontecendo naquele exato segundo. Onde o prato está quebrando. Exato. Aí o caminho não é o Conselho Tutelar. É ligar para o 190 da Polícia Militar para uma intervenção imediata. E o papel do Ministério Público também não pode ser esquecido. Qualquer cidadão pode levar um relato diretamente a eles, que vão atuar como grandes fiscais da lei. Agora, se a pessoa ouve toda essa estrutura e ainda assim pensa que não quer dor de cabeça na vida e decide fingir que não viu nada, a conta que vai chegar pode ser impagável. Omitir-se diante de uma criança em perigo não é só uma mancha na consciência, é um atalho direto para o banco dos réus. E essa é a parte que muita gente desconhece, o verdadeiro preço da apatia. Quais são as consequências reais para quem escolhe a cultura do silêncio? Para um cidadão comum, virar o rosto para uma violência evidente pode configurar o crime de omissão de socorro, que está previsto no Código Penal. E em alguns contextos, dependendo do caso, pode ser lido até como favorecimento ao criminoso. É grave. Muito grave. Agora, se subirmos o degrau para os líderes institucionais, como diretores de colégios, gestores de clubes ou os líderes de congregações religiosas, o cenário é catastrófico. Além das multas administrativas gigantescas que a gente já comentou, existe a responsabilização civil. Que atinge o patrimônio. Isso. A instituição e o líder podem ser processados pela vítima ou por seus representantes legais e condenados a pagar indenizações altíssimas por não terem proporcionado um ambiente seguro. E o pior cenário possível: se ficar provado que houve uma omissão dolosa,
Ou seja, onde a direção soube do abuso, colocou o caso debaixo do tapete para evitar um escândalo na mídia e manteve o agressor no convívio social. Quem acobertou vai responder criminalmente junto com o abusador. Então a justiça brasileira esgotou a paciência com a cultura do acobertamento institucional. Esgotou, não tem mais espaço para passar pano. Fazendo aquele nosso resumo de ouro de tudo que desempacotamos hoje. O recado do sistema jurídico brasileiro é implacável e claro. Não existe mais espaço para espectadores neutros quando a integridade de uma criança está em julgo. O dever da proteção integral é meu, é seu, é de quem está passando na rua agora mesmo. Vimos que ferramentas robustas e anônimas como o Disque 100 estão à disposição de todos. E talvez a maior lição que tiramos dessa imersão seja a compreensão de que não há diploma de ensino, cargo de diretoria ou altar sagrado que ofereçam passe livre para ignorar o sofrimento de um menor. Uma excelente síntese, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar uma provocação para a nossa audiência, que vai um pouco além das leis e multas que discutimos hoje. Manda! É uma reflexão sobre o efeito colateral de transferirmos essa imensa responsabilidade investigativa para os civis. Nós passamos a exigir que professores de ensino fundamental, pediatras de postinhos de saúde, instrutores de esporte atuem não apenas nas suas vocações originais, mas como verdadeiros detetives de trauma na linha de frente do Estado. Eles acumulam funções, né? Sim, e eles carregam hoje um peso psicológico devastador de saber que se deixarem passar um sinal sutil, uma piscada diferente, um desenho estranho, eles podem não apenas perder suas carreiras, mas carregar a culpa por uma tragédia irremediável. Se a lei transformou os nossos educadores em escudos humanos contra a violência doméstica, até que ponto a nossa sociedade está realmente oferecendo apoio psicológico e treinamento adequado para essas pessoas? É uma excelente pergunta. Ou será que estamos apenas jogando o peso do mundo nas costas deles e ameaçando com processos caso eles falem? É um dilema profundo sobre como gerimos essa responsabilidade compartilhada na prática. Fica o questionamento para pensarmos a respeito. Uma reflexão pesada, mas absolutamente necessária para não enxergarmos apenas o lado punitivo da balança, mas também o lado humano de quem está operando o sistema. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho de hoje. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa jornada que é densa, mas tão crucial. Lembrando sempre que o conhecimento sobre os nossos deveres não é um troféu para ficar guardado na estante pegando pó. É uma ferramenta viva para ser usada na prática e compartilhada com quem está ao nosso redor. Continuem curiosos, mantenham os olhos bem abertos para proteger quem ainda não sabe se defender e, acima de tudo, nunca tenham medo de quebrar o silêncio. Um grande abraço a todos que estão escutando e nos vemos na nossa próxima investigação.